Olá, pessoal. Eu me chamo Ricardo Matos de Carvalho. Agradeço pelo convite ao professor Bruno Sebastião. E esse trabalho, tive a honra de ter o professor como orientador, professor já mencionado. Então, os autores aqui, Ricardo Matos de Carvalho, que sou eu, o colega Fábio Alves Rabelo Júnior e o coautor, professor Bruno Sebastião Rodrigues da Costa. Bom, o título do nosso trabalho foi o uso do geoplano no processo de ensino e aprendizagem de geometria. Aqui a gente traz a problemática, que foi a dificuldade de aprendizagem das figuras planas para os alunos da modalidade de jovens e adultos. Colocamos também a justificativa, que foi devido ao período pandêmico, né, durante o Covid-19. Praticamente os alunos tiveram muito tempo, aproximadamente aí 2 anos, fora da sala de aula, e isso trouxe uma dificuldade maior no aprendizagem da matemática. E a nossa proposta, então, aqui foi justamente utilizar o geoplano como uma atividade mais prazerosa. O objetivo do nosso trabalho foi verificar a potencialidade do material manipulável geoplano no processo de ensino e aprendizagem das figuras planas, quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, losango, pentágono e hexágono. Colocamos aqui algumas fundamentações da nossa pesquisa. Alves 2007, Crisotes, Afonso, são algumas fundamentações muito importantes que nós utilizamos na nossa pesquisa. Mais algumas aqui também, tá? E essas fundamentações foram importantíssimos aí, como o próprio nome já diz, para nós buscarmos aí o nosso alicerce, né, da nossa pesquisa, e também buscarmos trabalhos já aproximados ao nosso objetivo, que foi o trabalho com o geoplano. Bom, pessoal, nossa metodologia, nós colocamos aqui, primeiramente, o tipo de pesquisa, né, a proposta metodológica desse trabalho enquadra-se no tipo de pesquisação de cunho qualitativo, tá? Balizada nos autores Crisófs, 2001, o Esteban, 2010 e o Oliveira, 2012. E o público-alvo foram os alunos da terceira etapa, tá, de um ensino personalizado, educação de jovens e adultos do ensino fundamental. O local da pesquisa foi no município de Paraopebas, Pará, e o nosso público, os alunos da terceira etapa, como já foi falado, e os instrumentos que nós utilizamos, né, os instrumentos aqui, no caso, testes antes e testes depois, que nós chamamos aqui de testes priori e posteriores e questionários. Bom, aqui a gente traz também um pouco dos momentos, né, de nossa pesquisa. Então, aqui a gente tem o primeiro momento, visita nas instalações da Escola CEPEJA, que é o Centro de Educação Personalizada de Jovens e Adultos. O nosso segundo momento foi realizado aplicações de pesquisas, de aplicações de questionários no conhecimento de geometria. O terceiro momento foi a aplicação de microaulas, de atividades a priori.
E o quarto momento foi a experimentação com realização de testes a posteriores. Considerando então essa parte, aos momentos da pesquisa, no caso, pessoal, da aplicação de questionários, foi um levantamento prévio do conhecimento que os alunos já tinham a respeito desse conteúdo, né, da matemática, do assunto de geometria. Após isso, nós realizamos aulas com conteúdos teóricos, práticos, e depois a gente relacionou a aplicação dos jogos para que os alunos tivessem uma dimensão mais prática no reconhecimento das figuras geométricas. E, por fim, nós utilizamos a experimentação da pesquisa justamente para a gente mensurar, né, o que os alunos adquiriram de informação em relação ao uso da prática nesse trabalho que nós realizamos. Análise dos resultados. Durante a abordagem e sondagem com o questionário a priori, a respeito do conhecimento prévio dos alunos da terceira etapa do ensino fundamental, os mesmos relataram ter bastante dificuldade na compreensão do assunto voltado para figuras planas. Os resultados foram apresentados por meio de gráficos, no qual os dados foram coletados por meio de questionários e testes aplicados antes e depois, que nós estamos chamando de priori e a priori, priori e posteriori. Para análise usamos os autores Pérez, Paraná, Vergara, Skomov, Gando, Rego e outros autores, em consonância com os nossos pensamentos. Aqui a gente tem uma análise de resultados no gráfico 1, que foi o levantamento do conhecimento prévio dos participantes. Então a gente observa que o conhecimento prévio, né, em relação ao assunto de geometria, não foi um resultado satisfatório, ao qual nós já esperávamos nesse sentido, por conta, né, do período pandêmico que nós colocamos na nossa justificativa, que foi um período muito longo que os alunos ficaram sem, de fato, o acompanhamento de um professor em sala de aula. Então, aqui a gente tem a legenda sim e não, tem conhecimento do assunto de geometria, né? Apenas 4 responderam sim e 16 responderam não. Os professores utilizam recursos didáticos, 2 responderam que sim, 18 que não. Seu docente já fez sugestões para melhorar as suas aulas. 5 responderam que sim e 15 responderam que não. Você conhece um instrumento de geoplano? Apenas um respondeu que sim e 19 que não. Já estudou em séries anteriores com o assunto de geometria? 6 já disseram que sim e 14 já disseram que não. Então aqui a gente teve um parâmetro a respeito do conhecimento dos alunos, em pelo menos em uma série, em uma etapa de sua vida estudantil, sobre esse conteúdo. No gráfico 2, nós colocamos os resultados dos testes, né? Antes e depois. A priori acertos, a priori erros, a priori acertos e a priori erros. Bom, aqui a gente observa, em relação aos resultados, que durante, né, a aplicação do teste, os alunos só foram obter um resultado melhor após a dinâmica do uso com figuras geométricas, no caso, a utilização do geoplano. Nesse sentido,
a gente leva em consideração a relevância da aplicabilidade de atividades lúdicas, ao qual o estudante vai ter uma visão mais concreta do que está se trabalhando. Se eu coloco, por exemplo, um conteúdo teórico e superficial no quadro, ele vai ter uma impressão e também um interesse. Agora, se eu coloco junto com o material teórico, eu trago algo concreto, algo palpável para relacionar a aprendizagem com o estudante, isso me comprova que eu vou ter um resultado mais satisfatório e que vai despertar um maior interesse no meu público estudantil. Então, a gente traz aqui justamente que o resultado depois, a aplicação dos testes, depois da dinâmica, depois dos momentos das aulas com a aplicabilidade do geoplano, nós tivemos um resultado mais prazeroso a nível de conhecimento. No gráfico 3, a gente traz aqui uma visão dos alunos posterior à participação do projeto. O reconhecimento de figuras geométricas aumentou, encontraram menos dificuldades, apenas 2 de um total de 20, né? 18 já não encontraram mais, compreenderam melhor o assunto 17, e a prática ajudou, sim, a prática ajudou em quase 100% em relação ao conhecimento desse aluno sobre as figuras geométricas. O gráfico 4, recursos metodológicos que nós utilizamos, sugeridos, aliás, pelos estudantes, desculpe. Quais foram os recursos metodológicos que os alunos sugeriram? Uso de figuras explicativas, brincadeiras com jogos, aulas práticas, uso de computadores e não souberam responder. Tá? Bom, os nossos resultados. Qual foi a análise dos resultados? A prática com o geoplano mostrou que pode ser um dos recursos no auxílio da aprendizagem da matemática. O resultado apresenta o uso do geoplano como uma boa estratégia para a compreensão de conteúdos voltados para figuras planas. Nesse sentido, o ensino de figuras planas através do geoplano veio a contribuir e possibilitou ao aluno mensurar melhor sua percepção de pontos, referência e noção de espaço. Com a realização das oficinas e aplicação do geoplano, os estudantes tiveram uma maior aceitação em relação aos testes e se sentiram mais seguros. Nas considerações finais, a gente coloca, né, que este estudo nos mostrou que por meio de jogos lúdicos o geoplano pode ser uma ferramenta satisfatória no estímulo da aprendizagem do aluno, além de ser um elo de incentivo à curiosidade dos estudantes na aprendizagem de matemática. Por meio do auxílio do geoplano, foi observado que podemos contribuir com o processo do ensino e aprendizagem do objeto matemático referente ao estudo de figuras planas, como por exemplo quadrilátero, triângulos, retângulo, trapézio e losango. E aqui a gente traz as referências bibliográficas, um pouco das nossas referências. Nós agradecemos muito pelo convite e foi uma satisfação fazer parte desse evento e muito obrigado.